Pois não, professora. Bom dia. Academia Piauiense de Letras. Sessão solene da Academia Piauiense de Letras para homenagear a Faculdade de Filosofia nas celebrações do cinquentenário da Universidade Federal do Piauí. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos em sessão solene especial da Academia Piauiense de Letras para expressar júbilo e prestar homenagem à Faculdade de Filosofia, uma das integrantes da Constituição da Universidade Federal do Piauí, neste ano em que nossa instituição máter do ensino superior completa seu cinquentenário. A Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, em Teresina, pelos intelectuais Clodoaldo Freitas, eleito presidente, Higino Cunha, João Pinheiro, Edson Cunha, Lucídio Freitas, Jonatas Batista, Celso Pinheiro, Antônio Chaves, Benedito Aurélio de Freitas e Fenelon Ferreira Castelo Branco. Inicialmente composta de 30 membros, teve seu número aumentado para 40 integrantes em 1966. A Academia Piauiense de Letras tem por finalidades principais o cultivo da língua portuguesa, o estudo e o desenvolvimento da literatura piauiense, a divulgação dos autores piauienses, além de se dedicar ao incentivo e ao apoio e ao fazer cultural no Piauí. A Faculdade de Filosofia, fundada em 1958 por Dom Avelar Brandão Vilela, então denominada Faculdade Católica de Filosofia, reunia, então, os cursos de Filosofia, História, Geografia e Letras, com funcionamento satisfatório e contínuo. Em 1971, incorporada à Universidade Federal do Piauí, o que também ocorreu com o recém-criado Instituto de Matemática e Física, sob a mesma iniciativa do referido arcebispo. Tenho a satisfação de anunciar que compõem a mesa de honra desta solenidade o presidente da Academia Piauiense de Letras e demais diretores da Academia, o magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, bem assim todas as autoridades e personalidades aqui presentes ou representadas. Palavra do presidente Zósimo Tavares Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras, para declarar a abertura dos trabalhos e considerações iniciais. Bom dia. Declaro aberta a presente sessão, acolhendo a todos com muito afeto. Esta sessão compõe o programa de homenagens da Academia Piauiense de Letras à Universidade Federal do Piauí pela passagem dos seus 50 anos, que estamos celebrando agora em 2021. Essa programação da APL foi aberta com uma sessão especial dedicada à própria UFP no dia 6 de março passado. O orador foi o acadêmico e historiador Fonseca Neto, também professor da nossa universidade. A seguir, no dia 27, celebramos os 90 anos da Faculdade de Direito do Piauí, a nossa primeira escola de ensino superior. Sua história foi contada pelo acadêmico e jurista Nelson Nery Costa, também professor da UFP. E hoje nos reunimos solenemente para homenagear a Faculdade de Filosofia, a nossa sempre querida FAFE. Voltaremos a nos reunir em breve para homenagear também as faculdades de Odontologia, de Medicina e de Administração. Estas 5 faculdades foram as vigas mestras para a fundação da nossa UFP. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Palavra do primeiro secretário da Academia Piauiense de Letras, Antônio Fonseca Neto, para o anúncio das efemérides. O microfone, por gentileza, professor Fonseca. Bom dia.
Para a imortalidade, esta sessão acadêmica recorda hoje os 134 anos do nascimento, em Barras do Maratauã, de José de Arimatea Tito, primeiro ocupante da cadeira 29 desta casa. Os 125 anos do nascimento aqui em Teresina, de Maria Isabel Gonçalves de Vilhena, segunda ocupante da cadeira 21. Os 57 anos do nascimento em Bertolinha, de Reginaldo Miranda da Silva, quinto ocupante da cadeira 27 e ex-presidente desta casa. Os 7 anos do assento acadêmico de Deoclésio Dantas Ferreira, quinto ocupante da cadeira 15. E os 47 anos do silêncio de Odilo Costa Filho, segundo ocupante da cadeira 17. Viva ou vivam esses queridos acadêmicos que silenciaram, ou que ainda estão aqui, no caso do nosso querido Reginaldo Miranda da Silva. Palavra do acadêmico Pedro da Silva Ribeiro, para proferir palestra, que abordará o tema FAFI, Vivências e Memórias. Bom dia a todos, e principalmente os ilustres convidados que nos honram com a presença nessa oportunidade. Antes de entrar propriamente no assunto da criação da faculdade, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer que não vou fazer abordagem a respeito de decretos e portarias e tudo mais que resultaram na criação da Faculdade de Filosofia, por um motivo muito simples. Isso está no livro do Benedito da Rocha Freitas Filho, meu velho colega de Tribunal de Contas da União, volume 33 da coleção Século XXI. Então, se chover no molhado, porque vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Vejamos o que nós podemos tratar. Vamos tratar das vivências, como disse o Zosmo. Trabalhando no TCU, ainda até 1967, qualquer contrato público para entrar em vigor neste país estava obrigado ao que se chamava registro prévio na Corte de Contas. E, àquele tempo, já Dom Avelar, no Piauí, ele tinha iniciado as suas atividades de, como ele dizia mesmo, evangelizar e humanizar. E aqui ele já havia entregue o Colégio Diocesano aos padres jesuítas, o movimento ali de São José Operário, com os padres salesianos que vieram dos Estados Unidos, né? A ordem que, inclusive, dirige hoje a catedral lá de São Paulo, como é o nome da Nossa Senhora Aparecida, e que havia fundado os centros sociais ali onde hoje chamado bairro de Fátima, e tinha a ação social arquidiocesana. Tinha realmente uma atividade expressiva de participação da vida social do Estado. Ele era, como se dizia, obtinha mais verbas para o Piauí do que o próprio governo do Estado, sem querer falar mal de ninguém, porque não é da minha natureza. Naquele tempo, esses projetos que se iriam transformados em lei, lá por aprovação do Tribunal de Contas, para poder liberar os recursos do volume de trabalho que Dom Avelar realizava no Piauí, e é claro que ele não se deslocava para Brasília a fim de aprovar um projeto desse, de maneira nenhuma. Ele mandava uma pessoa da sua inteira confiança, e a pessoa que mais participou desse trabalho chamava-se Luciano Sima, o famoso padre Luciano, do conhecimento de todos vocês aqui presentes. Naquele tempo, eu trabalhava numa das inspetorias e uma conterrânea nossa noutra, Dulce Castelo Branco do Monte, uma moça brilhante, colega minha do tribunal durante muitos anos, já falecida. Estávamos ali no trabalho quando entrava à sala o padre Luciano com uma pasta, né, e uma relação de processos a serem aprovados no tribunal. Ele nos entregava aquilo, ou a mim ou a Dulce, né, ou então dividia entre os dois, dado o volume de processos,
e nós nos encarregávamos de fazer o trabalho de infraestrutura, de penetrar os gabinetes de diretores, velhos amigos e conhecidos, e finalmente aquilo era levado ao plenário, era julgado, publicado no Diário Oficial, e 15 dias depois, em média, ele aparecia. Quando chegava, nós já estávamos com todos os processos relacionados e prontos. E ele olhava para mim ou para a Dulce e dizia sempre a mesma frase: o poder da infraestrutura. Então, ele dizia rindo e saía, né? 3 meses depois, no máximo, lá estava de novo o padre Luciano com outra quantidade nova de processos, e era assim que os recursos eram alocados e aplicados no Piauí depois desta aprovação, porque sem ela não haveria pagamento de absolutamente nada. Era esse o processo. Em 1967, todos vocês sabem, foram editados os Decreto-Lei 199, 200, pelo presidente Castelo Branco, que alteraram, em parte, a Lei 4.320, que regula os gastos públicos e a contabilidade pública. E o registro prévio foi subtraído, foi extinto, e passaram-se a registrar, não a registrar, mas a examinar as prestações de contas a posteriori, ou seja, após a realização dos gastos, que é o correto. O presidente acertou em cheio. Então, isso aí nos dá a dimensão de quem era Dom Avelar Brandão Vilela. Tinha até uma passagem interessante, que quando ele queria algum recurso a mais, e de volume maior, ele ia diretamente, ainda naquele tempo, no Rio de Janeiro, né, ao presidente Juscelino Kubitschek, que lhe dispensava uma atenção fora do comum. Então, ele, depois de liberado os processos que ele levava na sua pasta, como sempre, né, do presidente Juscelino dizia: Dom Avelar, quando o senhor tiver novos processos e novos projetos, me procure que eu atenderei com a maior satisfação. Toda vez que ele dizia isso, contava no próprio Dom Avelar nas reuniões da época da criação da FAFI, que ele dizia: presidente, já que o senhor está disponível, temos esses aqui, abria a pasta e tirava outro tanto de processo, e mais dinheiro era alocado ao nosso Estado, e mais recursos eram aplicados nos serviços sociais de Dom Avelar Brandão Vilela. Então, dispensa comentar, basta isso para ter uma ideia de quem era esse ilustre cidadão e a capacidade que ele tinha de comunicar-se, de obter o que ele pretendia. Pois bem, em 1957, a minha turma, com 1 ano de formado na Faculdade de Direito, onde estavam o Ferraz, Jesus Estágio, Pedro da Silva Ribeiro, Luiz Ayrton Santos, Nicanor Barreto, de quem eu falarei logo mais, José Américo Botelho, um grupo o nosso paraninfo, o doutor Edgar Nogueira, no último ano, e ele denominou a nossa turma NEC Plus Ultra. Eu não vou traduzir para vocês, que eu posso errar, mas a filha sabe perfeitamente o que significa. Pois bem, é só os que tiverem dúvida, interroguem. Pois bem, nós tínhamos terminado quando, no ano seguinte, em 1957, estávamos reunidos na Praça Pedro II, à noite, depois que as namoradas se retiraram. Pois bem, Pedro da Silva Ribeiro, Jesus Elias Tágira, Luiz Ayrton Santos, Humberto Machado Coelho, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, o Gerrigo. Ao todo, nós éramos 5 ali a conversar, quando chega o UOL Ferraz. Como sempre, é bom não esquecer um detalhe do UOL. O UOL, quando ele se envolvia em qualquer movimento, assim, eu não vou falar do tempo de prefeito, nós sempre estudantes mesmo. Eu estudei durante 12 anos com o UOL, 3 de liceu, 5 de faculdade de Direito e 4 de Filosofia. Quer dizer, tive um convívio com ele de estudante como poucos tiveram. Pois bem, ele não era um participante como eu, ele era um líder. Quando ele trazia uma ideia, ou mesmo que a ideia fosse de outro, ele achasse que era válida, se ele assumisse, em pouco tempo ele estaria no comando daquela promoção. Então ele chega e nos fala, diz: eu solicitei uma audiência a Dom Avelar e espero contar com vocês. E nós perguntamos: audiência para quê? Qual é a finalidade? Ele disse: a criação de uma faculdade de filosofia no Piauí. Isso foi no princípio de 1956. No dia seguinte, à tarde, nós estávamos lá no Palácio Arquiepiscopal.
Vocês diriam, mas que Dom Avelar conhecia vocês? Sabia quem eram essas figuras? Sabia, sim, indiretamente. A Faculdade de Direito, um detalhe isso aqui, vamos colocar um aposto. Depois nós voltamos ao assunto principal, ao gancho. Pois bem, como se diz em literatura. Naquele tempo, nós realizávamos na Faculdade de Direito a nossa Páscoa, que era quando as alunas, como Natália, minha patroa, Marlene Reverdosa, Cecília Batista, Rosário Medeiros, aquela gente fina que nós tínhamos na faculdade, né, nossas colegas, ela chamava a hora de salvar os hereges, recuperar os hereges. Então, fazia-se uma Páscoa no Palácio do Arcebispo. Essa Páscoa era presidida por Dom Avelar, porque o importante não era só a solenidade, para dizer a Eucaristia propriamente dita, é o que vinha depois. Terminada a solenidade ali da missa e a comunhão, deslocava-se todo esse grupo de uns 50 indivíduos, acompanhados do desembargador Cromwell Carvalho, seu filho Robert Barbosa de Carvalho, e Dom Avelar. Nós íamos a pé do palácio até a Faculdade de Direito, ali na Praça Demóstenes Avelino. Chegadas à faculdade, havia o coroamento de todo esse trabalho, o chocolate. Cada uma dessas moças trazia um bolo, e o bolo era guardado, trancado no gabinete do secretário, do Raimundo. E ele já sabia da história do bolo, que havia esse bolo, e então, quando ele chegava, ele dizia para o desembargador: desembargador, antes de tudo, eu faço questão de provar o bolo das moças lá no local onde ele está escondido. E então ele se deslocava com o diretor, o professor Robert, chegava lá e encontrava as moças sentadas nas mesas, né, isso, e ali era aquele susto, aquele espanto, e ele dizia, não, fiquem onde estão. E então ele mesmo, uma delas, cortava um pedaço e ele comia o primeiro bolo ali. E nesse ano de 56, que foi o ano da nossa formatura, nós tivemos a feliz oportunidade de ouvir um dos mais belos discursos que Dom Avelar pronunciou no Piauí. Ele, na sala, recepcionado pelo desembargador Cromwell, num pronunciamento rápido, ele olha assim para aquela sala toda vermelha e diz, eu lembro, a expressão dele foi essa que eu vou repetir: Salão Rubi da Faculdade de Direito do Piauí, da cor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E fez durante uns 10 a 15 minutos um trabalho, um estudo comparativo ali de improviso entre o direito e a religião e a fé. Lamentavelmente, naquele tempo, nós não tínhamos os nossos sistemas modernos de gravação que vocês usam, aí nós recalcitro ainda terrivelmente contra eles, nos telefones celulares e tudo mais, porque foi um pronunciamento de uma beleza incomparável. E assim, ele sabia quem eram aqueles indivíduos. É claro que ele não gravava ninguém pelo nome, é claro, era impossível, né? Nem os professores gravam os alunos, quanto mais uma pessoa do nível de Dom Avelar Brandão Vilela, mas ele frequentava o nosso ambiente, ele nos recebia com o maior prazer. E então, quando nós chegamos lá, ele perguntou, afinal, o que trouxe vocês ao palácio? Ele disse, Bom Ferraz disse, Dom Avelar, nós vimos aqui pedir-lhe que funde uma faculdade de filosofia no Piauí. Ele toma um susto, né? E diz, eu estou impressionado com o que vocês estão a me dizer, porque eu já pensei nisso, já tive ideia, mas jamais imaginei que um grupo de jovens fizesse essa proposta. Consultem o Jesus Tágero, que ele participou disso, já que ele está presente aqui na reunião, por esse sistema moderno que o Zósimo introduziu, o sistema que eu chamo virtual, né? Então, pois bem, ele foi um dos participantes. Os outros, o Humberto Machado Coelho e o Ol já faleceram, né? Isso não teremos oportunidade de vê-lo. Mas ainda temos o Ayrton, meu grande amigo, pessoa maravilhosa, está impossibilitado de prestar essa informação. Mas o Jesus prestará com a maior tranquilidade. Ele confirmará o que eu estou dizendo. E hoje eu também já não contamos com ele. Foi essa a nossa participação indireta na faculdade. Vocês diriam, então foi esse trabalho de vocês que levou Dom Avelar? De maneira nenhuma.
Isso foi apenas um toque de caixa, um pequeno aviso, uma oportunidade feliz que nós tivemos de nos antecipar ao que viria depois. Porque, como eu digo para vocês, a polivalência de Dom Avelar alcançaria isso com o tempo. Como ele mesmo dizia, evangelizar e humanizar. Então, um dos trabalhos dele na área social e na área de educação seria justamente isso. E tanto que ele, na mesma época, teria criado e instituiu, é bom não esquecer esse detalhe, a Sociedade Piauiense de Cultura. Era o quê? Era um órgão jurídico, não é? Uma pessoa jurídica que iria se encarregar de assumir os encargos da fundação, da iniciativa articulada, no caso, com a Faculdade de Filosofia do Piauí. E tanto que a presidência coube ao próprio Dom Avelar, na primeira assembleia que foi reunida ainda naquele ano, foi em 1957, e foi criada a Sociedade Piauiense de Cultura, no mesmo ano que nós estivemos lá com ele. E era apenas ele como presidente e o Nicanor Barreto como tesoureiro. Nicanor era uma figura brilhantíssima, foi um dos mais brilhantes colegas que nós tivemos na faculdade. Tem até uma passagem interessante que me beneficiou, porque quando nós fizemos o vestibular de Direito, era por ordem alfabética que era chamado para as provas orais. Na prova de latim, eu caio com o desembargador Bucron, Carvalho, me examinando, e o Nicanor Barreto com o professor Clemente Forte. Daí a pouco, isso um sentado ao lado do outro. Daí a pouco eu ouvi um grito. Era o Nicanor Barreto discutindo com o professor Clemente a toda altura, não sabe? O desembargador Bucron olha para mim e diz, menino, fica parado aí, que eu não posso perder essa oportunidade de saber o que está havendo aqui ao meu lado. Aí disse, Nicanor, o que houve aí? Esse teu grito aí com o Clemente. Ele disse, desembargador, o Clemente Forte até hoje não compreendeu que eu sei mais latim do que ele. Como é que ele vem contestar a minha afirmação? Aí o desembargador, e qual é o assunto? É esse texto aqui de Cícero, né? Era o qual os Poetândeo famoso, não sabe? Pois bem, e então, quando ele terminou de expor o ponto de vista, o desembargador tranquilamente olha para o Clemente e diz, Clemente, queria me desculpar, mas eu estou com o Nicanor. Ele, em seguida, olha para mim e pergunta, onde nós estávamos? Eu digo, aqui nesse texto de Ovídio. Ele disse, sabe, já faz tempo, eu estou satisfeito, pode se retirar. E assim eu escapei da inquirição, né, que era terrível, né, porque ele falava latim, como falava português, eu estava perdido, né? Então, graças a essa discussão do Nicanor com o professor Clemente Forte, eu escapei. Mas quem era Clemente Forte? Era justamente aquele que, em 1967, quando a Sociedade Piauiense de Cultura, ou através da sociedade, foi instituída a Faculdade de Filosofia do Piauí, Dom Avelar convida quem para assumir a diretoria da Faculdade Católica que foi instituída naquele ano? O professor Clemente Honório Parente Fortes. Como diretor financeiro e secretário, o meu velho amigo Benedito da Rocha Freitas Filho. Eram praticamente só eles dois. E ali foi feito o primeiro vestibular da faculdade. Esse vestibular é interessante, porque isso foi no ano seguinte. Chega a ordem para no dia... era um dia após o outro, era já 2 de abril de 1960. No dia 2 seria publicado o edital. No dia 4 seria realizado o vestibular, e no dia 7 a aula inaugural. Se não fizessem isto, a Faculdade de Filosofia só funcionaria no ano seguinte. Quando nós narramos um episódio desse, a pessoa diz, está mentindo, não pode ser verdade que uma faculdade comece, que um edital de convocação dos candidatos seja feito num dia, 2 dias depois a prova, e 3 dias depois a aula inaugural. Pois creio vocês, foi assim que aconteceu. A faculdade foi fundada, o vestibular foi realizado. E o que Dom Avelar autorizou? Autorizou os professores, as pessoas envolvidas, como Camilo Filho, como Cláudio Ferreira, que tem uma importância considerável, o próprio Clemente Forte, Wilson Brandão e toda aquela gente que ele convocou, Camilo Filho, que saísse à rua e onde encontrasse um indivíduo com a aparência de que poderia fazer o vestibular, dissesse, olha,
compareça ao Colégio das Irmãs domingo, amanhã, faça a sua inscrição e domingo você vai fazer a sua prova de vestibular. E assim aconteceu. No dia estavam ao todo lá 60 candidatos, ou pouco mais que isso, e 56 foram aprovados para os cursos de filosofia, para o curso de geografia e história e o curso de letras neolatinas. E eu era exatamente um desses convocados pelo Cláudio Ferreira. Então, funcionário do IBGE, naquele tempo, estavam às 10 horas na calçada, ali, fazendo lanche. Esse lanche, de um modo geral, muitas vezes era o seguinte: mandava-se buscar um prato de frito no mercado, aquele frito de porco com cheiro que alcançava quilômetros de distância, né? E então ali comia-se aquilo com um café que era feito de improviso na hora. Eu estava ali terminando o meu frito de porco, quando eu olho lá e vem o Cláudio Ferreira. Diz: olha, hoje à tarde dê um pulo no Colégio das Freiras e faça a sua inscrição para o vestibular. E foi assim que eu ingressei na Faculdade Católica de Filosofia, após um frito de porco, por uma convocação imediata do professor Cláudio Francisco Ferreira. É essa, mais ou menos, a história inaugural da Faculdade de Filosofia. Era tudo improvisado. Nessa época, em 1957 para 58, por assim, e um pouco depois, já o curso funcionando regularmente, o jornal O Dia tinha uma coluna social. Essa coluna social era do nome de um indivíduo chamado Paulo José, era um bom jornalista, de muita aceitação na cidade, na época. E esse mesmo grupo que participou da fundação da faculdade e outros acrescidos, como o senador Vale Mendes, se reunia à noite de quinta-feira à porta do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, na rua Coelho Rodrigues, ali, meio quarteirão abaixo da residência do Paulo Ferraz, um meio quarteirão também, um pouco mais que isso, do Inácio Soares, e na esquina o doutor Walter Alencar, também mais tarde professor, e um pouco adiante o desembargador Simplício Mendes. Ali nós reunimos já lá pelas 9, 10 horas da noite para falar da vida alheia. Durante aquelas reuniões, conversava-se ali, alguém falou a respeito do Paulo José. E um espírito de porco disse assim: por que nós não fazemos também uma coluna social? E publicamos aqui. Veja agora o poder de fogo do UOL. Eu quero voltar ao UOL Ferraz por isso. Quando alguém disse isso, o UOL disse: se depender de mim, eu já tenho jornal para isso. Olha a rapidez com que o cérebro dele agia. Aí disse: qual é o jornal? Disse: Cidade de Teresina. É um jornal, era quase um pasquim. O Zós não sabe de quem era o dono do jornal. Pois bem, eu tenho intimidade suficiente para publicar. E foi assim que foi criada uma coluna chamada Respingos Sociais, que era publicada, passou a ser publicada nesse jornal. E quem era o autor? O autor não existia, eram todos os presentes. Então, fez-se um anagrama, ou um palíndrome, como se chama na linguagem mais sofisticada de literatura, não é isso? Mas anagrama é a mesma coisa. Em vez de Paulo José, Zé Paulo. Só que Zé Paulo não existia. Agora, um pequeno detalhe: muitas vezes nessas reuniões também participava o professor Walter Alencar, o vice-prefeito de Teresina, Inácio Soares, e o desembargador Simplício de Souza Mendes. Mais uma vez, o que eu estou dizendo a vocês aqui, vocês veem, esse cara está mentindo. Não é possível que essa gente participasse. Participava, sim, e fazia proposta dos textos que iriam compor a coluna. A coluna, mais tarde, era levada ao escritório do Humberto Machado Coelho, no sábado, era redigida e entregue ao diretor do jornal e era publicado no domingo. Eu vou dizer para vocês, na quinta edição dessa coluna, nós tínhamos provocado um alvoroço tão grande em Teresina que o jornal duplicou, triplicou a edição, e não sobrava um, porque todo domingo, é bom não esquecer um detalhe, às 9 horas, o padre Monsenhor Chaves celebrava a famosa missa das 9 horas, onde as moças iam exibir os seus trajes, e todo mundo estava lá de paletó e gravatas, Osmo. Você não reclamaria de ninguém lá. Pois bem, terminada a missa das 9 horas, aquela coluna imensa se deslocava para o Clube dos Diários, para a matinê, regada ao maestro Sebastião Simplício, o Fogo Eterno, que era o baterista, não é isso? E, às vezes, o Abdoral, aquele do Piston.
ou então ia para a matinê no Rex. Mas antes, chegando ali perto do relógio da Praça Rio Branco, estavam os vendedores de rede jornal do Cidade de Teresina. Não sobrava um número, todo mundo querendo saber o que ia sair na coluna social do domingo. Até que um dia os colunistas esqueceram um detalhe, fizeram uma referência ao professor Clemente Fortes. Naquele tempo, andou por Teresina o padre Quevedo, famoso, e que fez 2 palestras no Clube dos Diários sobre espiritismo, mostrando que esse negócio de espiritismo é como hipnose, não tem nada demais, qualquer pessoa pode hipnotizar a outra, desde que domine a técnica. E ele próprio hipnotizava pessoas e mostrava como funcionava. Mais ou menos na mesma época, houve a inauguração, houve a presença em Teresina de um representante da Valita, e ele fez umas palestras, umas exposições no Clube dos Diários também. Essa reunião do Padre Quevedo era no Clube dos Diários. E logo depois veio a formatura da turma de 59, do qual minha patroa fez parte. A formatura, a solenidade de formatura, presidida pelo desembargador Edgar Nogueira, foi exatamente no Clube dos Diários. Então, o colunista dos Respingos Sociais botou: o professor Clemente Fortes diz que a única coisa que falta acontecer no Clube dos Diários é velório, porque sessão espírita, escolinha valita e colação de grau, tudo isso já aconteceu, está faltando muito pouco, né? Aí a coluna saiu e ninguém sabia que era Paulo José, nem se incomodava. Só que nós entrávamos na faculdade passando pelo gabinete dele, eu, o Uol e Humberto Machado com ele nesse dia. Quando nós chegamos ali, ele disse: vocês 3 cheguem até aqui. Disse: pois não. Ele disse: olha, seus canalhas, quando vocês quiserem publicar os respingos de vocês, publiquem à vontade, que eu leio todos. Aliás, e leio porque é bem escrito, senão não leria. Mas me façam um favor, me poupem. Eu nunca falei de escolinha valita em monumento de Padre Quevedo. Aí a turma: não, padre, professor Clemente, nós não temos nada com isso. Ele disse: conversa, vocês pensam que eu sou ignorante, eu sei muito bem quem é Zé Paulo. Eu não, a cidade inteira já sabe. Então, o segredo não havia, como não poderia haver de maneira nenhuma, porque o Zé Paulo causou uma verdade, como se diz na linguagem do Piauí, um imenso rebuliço, né? Foi o que ocorreu. Essa era a Teresina do nosso tempo, todos nós éramos conhecidos, e era fácil de conseguir isso. Mas poucos eram os líderes, os coadjuvantes eram muitos, eu acho que eu era um deles. Mas o UOL não, o UOL era líder nato, ele participava de tudo. Agora, nessa coluna sociais, é preciso não esquecer um detalhe. A figura mais destacada, que mais colaborava, era o senador Vale Mendes. Por quê? Porque ele tinha uma penetração no society muito grande. Então, ele trazia sempre boas informações que eram convertidas em pequenos pedaços, em listinhas, né, que compunham o texto muito bem elaborado e muito bem escrito dos respingos sociais. Em 1960, essa gente toda contraiu o matrimônio. E os outros que já eram casados, como os mais antigos, não é isso? E então os respingos sociais estavam fadados a desaparecer, porque os encontros do Tribunal de Contas desapareceram. E o que aconteceu? Ismar Fontinelli, que era um deles, assumiu o comando e ainda dirigiu, ainda passou a realizar durante uns 2 anos a coluna Respingos Sociais na cidade de Teresina, com ampla aceitação. E se converteu em cronista social sem nunca imaginar a possibilidade de fazê-lo. Isso aí é a parte que voltemos agora diretamente para a nossa faculdade. Com o Conselho de Cultura e com as providências adotadas no Rio de Janeiro naquele tempo, junto ao presidente Juscelino, junto ao Ministério, finalmente a Faculdade de Filosofia foi autorizada a funcionar nessa base, né? Em um pequeno espaço de 3 dias de semana, edital de convocação, vestibular realizado e aula inaugural a cargo do professor Clemente Fortes. Foi ele que pronunciou a aula lá no Colégio das Irmãs. A sede para efeito de aula do Colégio da Faculdade de Filosofia foi, em 1957, o Colégio das Irmãs, o Colégio das Freiras. Foi colocado à nossa disposição.
E também, quando era para ser criada a faculdade, era preciso que a faculdade tivesse um patrimônio. O que Dom Avelar ofereceu como patrimônio? O famoso seminário episcopal do Piauí, que funcionava ali na Praça Saraiva, onde hoje é a Fundação Monsenhor Chaves. Aquele prédio ali foi durante muito tempo ensinado. Depois foi que construíram na avenida o prédio do seminário, que ainda hoje está lá, ao lado da casa do General Gaioso ali. Mas o seminário foi dado como garantia para a faculdade ter um patrimônio. Sem patrimônio, como é que podia ter faculdade? A faculdade tinha que ter algumas coisas, por exemplo, um patrimônio, ter uma biblioteca, era obrigatório, uma diretoria e o fundamental, porque sem este não haveria faculdade, os alunos. Então, tudo isso foi realizado num espaço muito curto de tempo, e realizado o vestibular, as aulas começaram a funcionar a partir de sem as férias de junho. Agora, um detalhe que tem que ser considerado, porque é importante, no primeiro ano de funcionamento da Faculdade de Filosofia, de 1957, 58, aliás, os professores não receberam remuneração nenhuma. Eles trabalharam a título gratuito. Convém não esquecer que Camilo Filho, que Clemente Forte, que Cláudio Ferreira, toda essa gente boa, o Wilson Brandão e mais outros tantos que trabalharam lá como professores, o professor Cláudio Ferreira, Álvaro Ferreira, o professor Álvaro Ferreira também, nenhum recebeu remuneração. Eles colaboraram gratuitamente para possibilitar o funcionamento. Nem férias escolares houve de julho no ano, porque já começaram as aulas em abril, foi suprimido o período de férias. Em 1959, no ano seguinte, já com a contribuição do governo do Estado, foi doado à Sociedade Piauí de Cultura, ou seja, à Faculdade de Filosofia, o prédio do recém-construído Grupo Escolar João Gaioso, que era X ali com o Colégio Arquidiocesano. E funcionou o curso. Agora, ele não esqueceu um detalhe. Esse curso, nos 3 primeiros anos, até a formação da primeira turma, da qual fiz parte, não havia ainda a parte mais importante do curso, que é a parte pedagógica, o preparo pedagógico dos alunos. Aqueles que se formaram entre 1960, 61 e 62, que não havia curso pedagógico ainda, em 1963 foi autorizado o funcionamento durante um ano só, as pessoas realizarem esse trabalho. Eu participei disso, mas lamentavelmente não terminei, porque já casado, já com 2 filhos, isso e aquilo, recebemos um convite de um grande amigo em Brasília, Nelson de Barmundo, irmão do nosso amigo Jonatas, nos colocando um apartamento à disposição para fazermos um concurso do Tribunal de Contas da União. E nos deslocamos para lá, justamente em novembro, no fim do ano. E eu perdi as provas parciais da segunda do período de novembro. Foi graças a esse concurso que hoje eu sou aposentado do TCU. Sem ele, mas com isso eu não fiz a licenciatura no Piauí, não terminei. Os outros que estudaram, que se formaram entre 60 e 62, estes, nesse período, todos obtiveram o título de licenciados. Eu era apenas bacharel. A minha licenciatura eu já vim fazer aqui em Brasília, realizar junto ao CEUB, porque viria a ser professor em Brasília, dando continuidade ao meu trabalho. Com relação a... um pequeno comentário ainda, um adendo mais ou menos. No universo literário, eu me dediquei mais ao romance, aos contos e apenas um trabalho de crônica. O romancista, com raras exceções, como fez Charles Dickens no David Copperfield, ele geralmente só trabalha na terceira pessoa, ele não existe. Ele é o herói, é a heroína, ele é o bandido, ele é o vilão, ele é tudo ao mesmo tempo, mas ele não existe. A palavra eu, não é, o bom escritor não usa. Você pode pegar aí A Guerra e Paz, que é uma das maiores obras literárias até hoje escritas, de Leon Tolstói, ele não aparece no livro. É Napoleão Bonaparte, todo mundo que ele explorou, ridicularizou até. Então, eu trabalho com isso. O jornalista, pelo contrário, ele trabalha na primeira pessoa, ele enxerga, ele vê,
E se ele é como os osmos, ele extrai leite de pedra, ou como diria foi Arquimedes, né, que disse, dê-me um ponto de apoio, eu levanto a terra. Pois bem, o jornalista é isso aí, se você der uma dicasinha, que é uma alavanca, ele com uma alavanca tranquila, que é a sua inteligência, ele transforma isso imediatamente no artigo, e se o assunto não estiver interessante, ele cria imediatamente coisas que nunca aconteceram, adiciona, e elas, às vezes, se repetidas, como dizia Goebbels, depois de 100 vezes ou 10 vezes repetidas, se transformam em verdade. Os jornalistas são hábeis nisso, eles fazem com uma facilidade impressionante, porque eles trabalham na primeira pessoa. O escritor, não. O escritor trabalha na terceira pessoa. Ele não vive a cena, ele descreve como um estranho, como quem estivesse olhando de longe a cena se desenrolar. Portanto, quando eu sou convidado para fazer uma palestra como essa, eu tento, dentro do possível, usar ao máximo figuras de terceiros que tem que aparecer, que figurar por isso, porque eu não sou jornalista. Se fosse jornalista, escreveria com mais facilidade, mas eu não posso esquecer um pequeno detalhe aqui que diz respeito a mim próprio, e que foi uma decorrência desta faculdade. Em 1960, quando nós terminamos o curso, o professor Camilo Filho, me tinha uma atenção tão grande, me dispensava uma atenção como seu aluno, que ele me telefona e diz, Pedro, dê um pulo na inspetoria seccional de ensino e procure lá o professor Paulo Nunes. Eu conheci o Paulo Nunes, mas não tinha a menor intimidade com ele. E faça a sua inscrição para o curso da CADES, para você obter uma autorização, uma autorização para poder ministrar dar aula. E eu fui lá à CADES e me matriculei e fiz o curso, que durava um mês só. Nessa época veio uma elite de professores de São Paulo e do Rio, do Colégio Pedro II, da USP mesmo, o professor Emílio Neres, foi um dos maiores educadores que eu conheci ao longo da minha vida. O professor Camilo assumiu a parte geral de História no curso que eu fiz, História Geral e do Brasil, e fui muito feliz nesse curso, muito feliz. Graças a esse curso, quando eu terminei, o Camilo diz, olha, Pedro, usa aí uma pessoa qualquer que tenha contato com o governador, na época, o Chaga Rodrigues. Você agora vai começar a sua vida de professor. E foi assim que, através de amigos, eu consegui um contrato de professor no Liceu Piauiense. Mas, em verdade, a maior contribuição foi do professor Camilo Filho. Graças a quê? Aos anos de convívio na Faculdade de Filosofia. Eu estou trabalhando agora na primeira pessoa, como faria os ossos. Pois bem. E, pouco tempo depois, o Petrônio chama o Paulo Nunes ao gabinete dele e diz, Paulo, eu estou querendo fundar um colégio ali na Vila Militar, que seria o Colégio Eurípides de Aguiar, e quero que você me escolha os professores, mas não quero medalhão, eu não quero gente grande. Você me pega gente nova, desconhecida, isso aqui, lá, começar pelo diretor. Quando ele fechou a boca, o Paulo disse, o diretor eu já tenho. O UOL estava presente, olha o UOL Ferraz voltando. O UOL estava presente no encontro. O UOL disse, eu também tenho um. Aí o Petrônio disse, quem é o seu, Paulo? Diz, o meu é o Pedro. Diz, quem é Pedro? Pedro Ribeiro, ele fez um curso da CADES, se ouve muito bem no curso, e eu gostaria que ele fosse aproveitado como diretor. O UOL disse, não, este é o meu candidato. O Petrônio, dessa maneira, com 2 padrinhos desses, traga um homem aqui. Foi assim que eu fui diretor durante 2 anos do Colégio Eurípides de Aguiar. Ainda sobre esse aspecto, mais um adendo. Passados, já eu era diretor há muito tempo, e as folhas de pagamento e tudo mais, a dona Nilde Vieira da Rocha, que era secretária, preparava tudo aquilo, e eu era que levava a prefeitura para arrancar o dinheiro do Petrônio, que ele era pão duro como o diabo. Pois bem, aí, chegando lá, numa dessas, estava o Jofre Castelo Branco, criticando o governo do Estado por causa de umas nomeações que pareceram irregulares. Ele disse, Petrônio, isso de oligarquia, não há quem aguente, o Piauí é totalmente dominado por isso. O Petrônio disse, um momento, João, tome cuidado com o que diz. Disse, por quê? Diz, a oligarquia é muito importante, tem que ser levada em consideração. Disse, por quê? Explique. O Petrônio disse, está vendo esse menino bem aí? Disse, estou, é o Pedro, e daí? Disse, pois é, você tem um cargo para preencher de importante.
e você tem dois candidatos. Um é um parente seu e o outro é um estranho. Quem você colocaria no quadro? Ele diz o mais competente, mas digamos que os dois sejam igualmente competentes. Aí o João diz, quem é que eu escolheria? Diz, o parente. Por quê? Por um motivo muito simples. Se você escolher um parente, o outro não se incomoda, porque não vai pensar que tinha direito a coisa nenhuma, nem liga. Agora, se você escolher o outro, você vai ter, e no dia seguinte, você é anematizado pela família inteira. Aí olhou para mim e disse, está vendo o Pelé? E disse, estou. Disse, só porque ele vai casar com minha prima, eu já fiz dele diretor do Eurico de Aguiar. Eu disse, você nem me conhecia, não sabia que eu era conversa, eu sabia muito bem que era você. Era aquelas tiradas típicas dele, né? Então, como vocês veem, eu devo à Faculdade de Filosofia a minha iniciação como professor. Eu pude, porque sem ela eu jamais imaginei a possibilidade de vir a exercer o magistério, e em grande parte devido à colaboração desses dois indivíduos que indiretamente penetraram a minha vida e nunca mantive uma íntima ligação com eles. O professor Camilo, né, uma pessoa maravilhosa, um dos professores mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer. E o professor Paulo Nunes, que me levaria à diretoria do Eurico de Aguiar, onde eu permaneci por 2 anos. Em 64, fiz concurso para o tribunal, deixei, 63, né, 64, deixei o Piauí, e não posso, evidentemente, falar do que aconteceu na faculdade após o período que eu já ausente. A própria faculdade veio a ser legalizada, oficializada, funcionar normalmente, porque já não residia mais em Brasília, né? Em Teresina, já era um corpo estranho. Desculpe aí, de vez em quando, essas permutas, eu tenho 90 anos de idade, e nessa idade todo mundo é alcançado terrivelmente por esquecimento e coisa que o valha. Era mais ou menos o que eu tinha que falar sobre a Faculdade de Filosofia, como instituída, como foi criada, e esse poder de fogo tremendo, chamado Dom Avelar Brandão Vilela, porque a burocracia, ainda hoje no Brasil, é muito forte, mas naquele tempo era muito maior. Hoje não, vocês veem, os colégios são criados a 3x2, nós temos só em Teresina, não sei, tem mais faculdade hoje em Teresina do que tinha colégio de 2º grau no meu tempo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que emparelham um com o outro. Então, você diz, porque já a burocracia já não é tão forte nos dias atuais, mas naquele tempo era. Então, por trás da diligência, do trabalho ingente, cansativo do professor Clemente Forte, na obtenção da aprovação da nossa faculdade, por trás de tudo isso estava o cardeal arcebispo, o nosso arcebispo Dom Avelar, porque ele dispunha de meios e se comunicava com o próprio presidente da República quando e como queria. Era mais ou menos isso que eu tinha que falar sobre a faculdade, saindo da linha natural dos decretos e tudo mais. Esses vocês têm no livro 33, da coleção Século XXI, editada pelo Benedito da Rocha Freitas Filho, meu velho companheiro de Tribunal de Contas da União, que eu sei que era um rapaz brilhante, formado em Direito, como eu também. Não fez o curso de Filosofia porque, ao invés de ser aluno, foi ocupar a Secretaria Financeira e Administrativa da faculdade, nos seus primeiros anos de fundação e funcionamento. Mais tarde, vocês sabem, em 1958, por aí assim, a Faculdade Católica de Filosofia passou a integrar o corpo, né, da Universidade Federal do Piauí. E certos cursos que eram privativos da faculdade passaram a ser, já funcionavam, já havia na Faculdade de Direito, e, é claro, predominaram aqueles antigos, a Faculdade de Filosofia da Universidade. É mais ou menos o pouco que eu sei a respeito da criação e do funcionamento da faculdade, é isso. Se satisfez, eu não sei. Aí fica com os colegas visitantes e tudo mais. Muito interessante. Memória viva do nosso comprado. Obrigado. Palavra do professor Gildásio Guedes Fernandes, magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí. Bom dia a todos. Estou aqui tentando habilitar minha câmera
Opa, deixa eu ver aqui se deu certo, não. Vamos ver. De qualquer forma, eu estava atento aí às palavras, terminei clicando no botão aqui de desabilitar a câmera e a câmera não volta, mas eu vou falar. Professor, é só um toque. Você está dando mais de um, é só um. Só um agora. Eu acho que... Voltou. Só um toque, deixa que ela volta, porque ela é mais lenta. Vamos ver. Não se preocupe que ela volta. Dê só um toquezinho que ela volta, normalmente. Dei só um. Vamos ver. Acho que eu vou repetir, dando mais um toque para ver. Bom, o toque foi dado, mas a câmera não voltou. Não sei o que foi que houve. Ativar a câmera, Ctrl E. Deixa eu botar aqui um Ctrl E para ver. Apareceu. Opa, não. Bom, então nós vamos usar um pouco da palavra, agradecendo aí essas memórias. Quantas memórias, né? Proferidas pelo nosso estimado e querido Pedro Mendes Ribeiro, Pedro da Silva Ribeiro, na realidade. Não tem Mendes. Não tem Mendes, exato. Não, Mendes é o Felipe. Exatamente. Então, nós achamos muito importante, achamos assim, quantas memórias. Eu conheci também do Avelar, conheci o Alferraz, conheci essa boa gente aí durante muito tempo. Do Avelar eu participei de missas, ouvia muita oração por um dia feliz, através da Rádio Pioneira, então sempre foi um arcebispo muito atuante. Acredito que as suas memórias contribuíram muito para reativar a história da FAFI. Eu quero saudar aqui o nosso presidente da Academia Piauiense de Letras, o Academos Ósimo, saudar o Fonseca e a professora Fides Angélica, no nome do qual eu saúdo os demais membros aqui presentes. São tantos os amigos presentes aqui. Quero saudar também o nosso vice-reitor, professor Viriato Campelo, saudar a atual diretora do Centro de Ciências Humanas e Letras, CCHL, Edna Juazeiro, saudar o antigo diretor, professor Said, saudar também a diretora do Centro de Educação Aberta e à Distância, professora Lívia, e saudar os professores do Departamento de Filosofia, Maria das Graças Moita, Elnora Gondim, Gerson Albuquerque, Josivan Guedes. Então, são pessoas que hoje elas estão ajudando a manter essa história agora dentro dos muros da Universidade Federal do Piauí. De forma que, estimado tio Pedro Ribeiro, é uma história encantadora. E eu sei que essas pessoas que fizeram a história e culminou com a universidade que temos, talvez pode não ser a universidade que queremos, mas é a universidade que temos, essas pessoas contribuíram muito para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento do Estado e para a formação do cidadão aqui no estado do Piauí, no Nordeste e no Brasil. A universidade completa este ano 50 anos de sua existência, há uma programação ainda a ser realizada, apesar da pandemia, vamos voltar a esta programação e estaremos presentes em todas as homenagens que todas as instituições fizerem a esta glamourosa e grandiosa Universidade Federal do Piauí. São tantos os nossos professores aqui que a gente, se a gente for citar, nós levaremos muito tempo. Mas eu queria passar a palavra para a professora Maria das Graças Moita, ela é a atual chefe do departamento, né, que tem um trabalho grandioso sobre a FAFI. Ela pertence ao departamento de filosofia e está aí também
no sentido de contribuir com as suas colocações. Então, a professora Graça vai falar em nome da universidade, em nome do Departamento de Filosofia, para todos nós que estamos nesta sala ou acompanhando através de outras mídias sociais. Com a palavra, a professora Maria das Graças. Microfone desligado. Eu sou bem, assim, errada na mídia, viu? Vou logo dizendo, posso até ter algumas outras falhas. Pois bem, então eu sou a professora Graça Moita, meu curso de graduação foi em Filosofia e foi na Faculdade de Filosofia do Piauí. Bom, na época que eu fui aluna, já estava havendo uma grande turbulência em termos de mudança de comportamento, principalmente dos jovens, que foi na década de 60, né? Eu entrei na faculdade de 78, então já estava havendo uma turbulência muito grande em termos de mudança de costume, etc. E isso também interferiu dentro da faculdade de filosofia, né? Essas mudanças de transformações ocorreram lá de forma bem explícitas, em termos, por exemplo, as mulheres não usavam calça comprida para sair, nós introduzimos essa forma de ir para a aula com calças compridas, mini saia, mini blusas, tudo isso foi para dentro da faculdade de filosofia. Então, a faculdade, ela recebeu também essa influência das mudanças nos costumes da época, né? Foi muito turbulente, muito interessante. Pois bem, então, a faculdade, a gente era muito apaixonado pela faculdade, muito bem, todo mundo, todos os alunos e alunas da faculdade, nós éramos muito apaixonados pela faculdade, não só pelo que a gente estava estudando, mas também pelo convívio, né, dentro daquele estabelecimento. Nós trabalhávamos muito, não só a questão de sala de aula, mas também trazíamos seminários, trazíamos palestras de personagens do piauiense, teresinense, para fazer as palestras para nós. Então, tudo isso era uma forma da gente procurar entender melhor a realidade teresinense. Depois de eu sair da faculdade, em 71, já como aluna da Universidade Federal do Piauí. Então, o meu diploma é da Universidade Federal do Piauí, não é da FAFI, mas todo o meu estudo, que foi no 4º ano, né, que a universidade foi fundada e foi estabelecida, então, eu continuei lá no meu espaço da FAFI, que era ali na Praça Saraiva. A faculdade, ela foi, como eu disse, foi muito importante. Nós, depois de algum tempo, resolvemos fazer um estudo sobre a faculdade. Eu mais umas 4 colegas que estudaram na faculdade. E nós fizemos um seminário, que a Eleonora até já deu algumas referências, que o nome do seminário, O Passado do Presente, a Faculdade de Filosofia do Piauí. E aí, para compor esse seminário, foram chamados ex-professores, que alguns já estavam na universidade, muitos professores foram para a Universidade Federal do Piauí, e ex-alunos. E esse seminário ele foi muito importante para eu entender melhor a faculdade e ter mais vontade de entender ainda mais a importância da faculdade, da FAFI. E aí eu fui fazer mestrado, e meu tema da minha pesquisa, da minha dissertação, foi da Faculdade de Filosofia do Piauí. Bom, o que me chamou a atenção nesse seminário que me traz? A faculdade de filosofia, que foi uma faculdade, o curso de filosofia tinha 4 cursos, era filosofia, história, geografia e letras, português. E o curso de filosofia, ele era muito dinâmico e ele deu muita, assim, vibração para a universidade, aliás, para a faculdade. Então, era um curso que tinha um olhar voltado para a reorganização da nossa capacidade, da nossa formação como futuros professores.
E o seminário trouxe para nós? Tinham todos os professores, professor Paulo Nunes, professor Celso, vários professores brilhantes estavam lá. O Alferraz, o professor Raimundo José, etc. O professor Raimundo José foi o último diretor da faculdade, e ele fez uma grande transformação lá na Faculdade de Filosofia. Então, o seminário, o que é que ele trouxe de importante, que me chamou muita atenção, que ele disse assim, a faculdade, o ex-diretor, o resultado desse seminário apontou importância da FAFI para a cultura piauense, como disse o professor Celso Barro. Ele diz assim, a Faculdade de Filosofia nasceu como um marco que haveria de conduzir o nosso espírito a uma reflexão, a conscientização do homem, para descobrir o seu valor e sua capacidade de transformar o seu meio. Quer dizer, até aquela época, não havia em nosso meio aquela conscientização, embora tivesse outras faculdades lá, como a de Direito, que foi uma faculdade muito antiga, né? O professor Wall Ferraz, que também participou do seminário, ele disse, foi dentro da Faculdade de Filosofia que se viu formar o primeiro núcleo de jovens universitários que passam a adotar uma posição crítica, até mesmo de rebeldia, frente ao sistema vigente. A verdade é que essa consciência crítica, que não existia antes, nasce com a Faculdade de Filosofia do Piauí. Quando ele fala da resistência, é porque teve, na época da ditadura, não é? A faculdade, e principalmente os alunos da filosofia, eles foram muito... Foi até gente presa, né? Soltaram bomba dentro da universidade e tudo. Então, eles foram muito perseguidos, presos mesmo, né? Vários alunos da faculdade foram presos, inclusive o Antônio José Medeiros. O professor Paulo Nunes disse, a Faculdade de Filosofia foi uma instituição marcante na atividade cultural do Piauí. Então, a partir desse depoimento e de alguns colegas, alunos, ex-alunos também, que participaram, e o padre Raimundo José, ainda só para falar o que o padre Raimundo José disse. A missão da Faculdade de Filosofia era conscientizar a pessoa humana de todas as suas dimensões para que ela não apenas o fosse, mas também atuasse no meio da comunidade global de acordo com suas dimensões específicas. Essa dimensão devia ser explicitada principalmente pelo curso de filosofia, propriamente dito. O objetivo, contudo, era fazer com que o curso de filosofia fosse uma espécie de oficina, no qual os estudantes tivessem uma iniciação e um pensamento mais profundo e mais radical. Então, a gente, pela proposta que está colocada aí, a faculdade foi muito importante na época, né, para o nosso desenvolvimento, que era muito acanhado. Então, teve mais um impulso, né, foram mais impulsionados. O Antônio José Medeiros, que foi aluno da faculdade também, ele disse, embora tivesse vivendo uma filosofia tomista, tradicional, havia todos os documentos do concílio que tinham uma visão mais aberta e mais dinâmica do mundo e da história. O concílio que abriu, né, a igreja e fez as transformações que nós já conhecemos. Bom, depois dessas informações, aí me despertou a curiosidade para entender melhor como o curso de filosofia da FAFI exerceu influência na formação dos seus egressos, principalmente por meio da filosofia tomista. Então, o curso de filosofia, ele tinha, a característica dele era de tomismo, era o pensamento de Tomás de Aquino, que nos formou como pensadores críticos da nossa realidade. Ela, como vocês todos sabem, ela era uma filosofia que, entrelaçada com a religião, porque também ele era teólogo, ele foi filósofo e teólogo, mas ele conseguiu fazer uma
uma relação entre filosofia e religião que não atrapalhasse. Ele dizia que as duas podiam andar juntas, uma não atrapalharia a outra, o pensamento dele. Então, ele se colocou como um filósofo, como um teólogo, mostrando que tanto a religião como a filosofia, elas não se atrapalhavam, mas elas podiam se conjugar e se ajudar, né? Bom, a presença da filosofia tomista na FAFI. Então, para confirmar a presença da filosofia tomista na FAFI, eu fiz também algumas entrevistas com ex-alunos e com ex-professores. Nossos ex-professores, nossos ex-alunos, eu fiz entrevista com todos. E foi muito interessante a conclusão que se chega. Eu elegi 3 categorias para me entender como o tomismo influenciou no nosso espírito crítico, e eu fiz as entrevistas, o pessoal era semi-entrevista, não era assim fechada, o pessoal falava como gostaria de falar. E depois que eu fui fazer o confronto das categorias que eu escolhi, do tomismo, e das falas dos ex-alunos e ex-professores, a coisa se fechou de forma tal que realmente a nossa formação foi uma formação tomista. Aí agora vamos ver um pouquinho o que o tomismo fala sobre ética, sobre humanismo, etc., para a gente entender esse espírito crítico que foi desenvolvido na nossa vida. Então, tomismo, só um pouquinho, eu sei que vocês todos sabem, mas só para, né, avaliar. Tomismo é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, que tem por base a filosofia de Aristóteles, porém deu um sentido próprio. Ele viveu na Idade Média, no século XIII, era um dominicano, teólogo e filósofo. Seu pensamento influenciou de forma profunda a sociedade da época, dando sustentação às mudanças que ocorreram, forçadas a queda do feudalismo. Teve início, então, a grande... Não, isso não interessa para vocês. Então, vamos ver. São Tomás tinha ideias muito claras acerca da relação entre filosofia e a teologia. O ponto de esclarecimento diz respeito ao sentido amplo do estudo sobre Deus. A filosofia se ocupa da análise lógica dos temas universais e que o aqueniense, São Tomás, está convencido de que a reflexão sobre coisas materiais pode revelar ao filósofo sua relação de dependência existencial a respeito de um ser transcendente, que possui atributos que são adequados ao referir-nos a eles usando a palavra Deus. Assim, pode-se perceber 2 aspectos a considerar: por um lado, o homem que crê na revelação cristã, e, por outro lado, o homem que crê na capacidade do filósofo para adquirir certo conhecimento sobre Deus, graças ao poder da sua inteligência reflexiva. Então, ele trabalhou esses 2 pontos para mostrar que o filósofo, que as pessoas críticas, não precisam se abster de Deus, né? Ser, por exemplo, materialista. O que ele pegou do Aristóteles foi a objetividade da realidade, né? Tudo começa na objetividade, na realidade, depois transcende, né? Ele pegou esse pensamento dele, mostrando que tudo começa nos fatos, na nossa realidade, nas nossas situações, nos nossos problemas, para penetrar nisso e depois fazer a reflexão e fazer a transformação que, se for necessária e possível, né? Então, esse foi a influência que ele recebeu, assim, em síntese, né, de Aristóteles. E aí, ele trabalhou essa questão da formação humana, né? Isso é muito importante para nós que estamos tentando entender a faculdade de filosofia, né? O humanismo que trouxe para nós, na nossa formação acadêmica, a questão do humanismo, porque ele foi eminentemente humanista. Ele diz assim, um pensamento dele, né? Um só e mesmo Deus é o autor da nossa razão,
e o autor da revelação. Necessariamente, portanto, há de coincidir a revelação e a razão que procedem da absoluta verdade de Deus. A fé sabe por aceitação reverencial da autoridade divina. A razão sabe o que sabe por própria atividade inteligente. Porém, ambos os saberes são verdadeiros e não podem contradizer-se, porque os princípios da racionalidade foram postos por nós, por Deus, que é o mesmo autor da revelação recebida pela fé. Então, aí ele mostrando a nossa relação, né, com a racionalidade e com a fé. Assim, o tomismo conseguiu resolver os problemas entre a igreja e a filosofia aristotélica, de forma que ela passou a conviver como teólogo harmoniosamente com São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino apaziguou essa luta, né, esse confronto da igreja, que a igreja ela tinha o pensamento, ela era influenciada pelo pensamento de Platão, né, que era a questão das ideias, etc. Bom, São Tomás de Aquino resgatou o pensamento aristotélico, que, além de todas as suas categorias filosóficas, adotou também grande parte das suas doutrinas gnesiológica, antropológica, metafísica, ética e política. Resgatou também a era clássica, grego-romana, tomada como modelo de uma cultura que teve como concepção positiva do homem, por isso ele pode ser chamado de humanismo. Eu coloquei essa pensamento aristotélico para a gente entender a nossa formação na Faculdade de Filosofia, porque ela foi eminentemente tomista, né? Então, nossa formação, ela foi toda proposta pelo tomismo, toda. A prova está que a gente pegou os livros, tinha 3 volumes, que a gente trabalhou esses 3 volumes durante todo o processo da nossa formação, né? Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, primeiro ano, nós ainda não tínhamos escolhido o nosso curso. Todo mundo das letras, da filosofia, da história, etc., quem queria, primeiro a gente estudou junto, no segundo ano foi que cada um escolheu o seu curso, né? Aí ia para suas turmas fazer seus estudos em história, geografia, etc. E nós estudamos 3 anos, especificamente filosofia, e foi com um autor. Ele tinha 3 volumes, e a gente estudava esses volumes, né? É claro que as histórias da filosofia, né, antiga, moderna, etc., a gente tinha os autores específicos. É claro que nesses livros não estava posto a história da filosofia, como as outras disciplinas que faziam parte do nosso currículo, mas a filosofia, especificamente de São Tomás de Aquino. Então, o que aconteceu? Eu peguei, depois que eu ouvi, né, os depoimentos dos professores e dos ex-alunos e alunos, que eu peguei alunos mais antigos e alunos mais novos, né, para a gente ter uma melhor visão geral da posição deles a respeito da sua formação na Faculdade de Filosofia e no curso de Filosofia. Eu entrevistei só alunos e alunas do curso de Filosofia. Eu não entrevistei alunos e alunas de outros cursos, porque não tinha nada a ver com a minha pesquisa, né? Claro. Então, o humanismo, só mais uma citação do professora, Mondin. Professora, por gentileza, conclua o encerramento, que o tempo vai prejudicar a sua exposição, o tempo que nós programamos a sessão. Vai prejudicar a sua exposição, que está muito interessante. Eu só vou falar das 3 categorias que eu escolhi para a gente, da nossa formação. Foi a ética, foi o humanismo e foi o método. Eu peguei, como a gente não tem mais tempo, o humanismo de Tomás de Aquino, a ética e o método. Eu peguei essas 3 categorias, que ficou mais presente nas entrevistas. Para a gente falar do humanismo, a gente teve que trabalhar a educação. Eu só vou
colocar aqui a questão da educação dele para a gente entender, né? Como o São Tomás via a educação. A educação, segundo o tomismo, requer a promoção de uma educação integral, capaz de descobrir a integridade do homem e lutar para terminar com as divisões internas que tanto faz sofrer cada época com seus problemas e as dificuldades para resolvê-los. Então, aqui a gente pode dizer que esse pensamento dele é bem atual, né, com relação à educação. Então, a educação, o que o Jacques Maritain também diz? A educação deve pôr fim à discórdia entre a exigência social individual no próprio homem. Ele, o Jacques também, ele é tomista, né, Jacques Maritain. De acordo com as características da educação humanista, colocada acima, e com os depoimentos das entrevistas, realmente a educação recebida no curso do estudo enfatizou o humanismo. Então, nós tivemos esse destaque de humanismo na nossa formação, né, com relação à educação. Então, a gente tinha que ver o homem na sua integridade. E a educação seria a responsável para ajudar e diminuir os problemas que afetariam aos homens nas suas categorias. O outro ponto foi a questão ética, que eu acho também muito interessante. Eu estou terminando, viu? Quanto à categoria ética, esta foi fortemente induzida não só na formação profissional, como também na vida pessoal. Foi unânime nas falas que diz: não é possível tomar uma decisão, fazer uma escolha, sei quem antes, haja uma reflexão, considerando as consequências dos seus atos para si e para os que estão envolvidos nela. Então, a gente, quando na forma reflexiva, a gente não faz as coisas por impulso, né? A gente pensa um pouco, reflete, faz análise das situações para tomar uma decisão. Isso também está bem posto na nossa formação. E, por fim, a questão do método, que também é uma questão muito significativa e muito importante. Eu gostaria de ter feito assim, que era o método, mas não pude, então tudo bem. Para Tomás de Aquino, né? O que significa cada uma dessas categorias, que aqui está posto. E diz assim, quanto ao método, esse também foi exaltado nas entrevistas realizadas. Segundo os entrevistados, de tudo que foi ensinado na FAPI, a questão do método foi um dos mais importantes, pela sua utilização na vida, não só nas atividades de ordem profissional, como também em outras atividades do nosso cotidiano. Este é o método racional, que parte da objetividade, né, da realidade, dos fatos, a realidade para chegar às suas causas. Ou seja, um fato concreto é analisado para compreender a sua raiz, que é a sua causa. Uma preocupação muito grande em não se ficar na superficialidade dos acontecimentos. Então, aí, com esses 3 categorias, humanismo, ética e educação, método, desculpa, a gente pode ver como foi importante e necessário, na minha concepção, é claro, a nossa formação tomista. E só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, aí também já é um posicionamento meu, político, né, e humanista mesmo, que, apesar da relação com Deus, né, etc., com a religião, com essa formação mesmo, eu entendi e vi que todos os alunos são, hoje, usando essa linguagem de hoje, somos de esquerda, ou seja, não é que seja que a gente está preocupada com a população e com os menos privilegiados. Embora, e isso foi causado por quê? Pela nossa formação humanista, pela ética, não é? Então, a gente não pode, tem que quebrar essa ilusão de que Deus atrapalha. Porque não atrapalhou. Todos nós somos de esquerda. E para vocês terem uma ideia, na minha família eu sou chamada de xiita, porque eu não abro mão das minhas ideias. Então, eu sou chamada de xiita, com essa formação de um tomista, né, e também era teólogo. Então, assim, o que mais me
alegrou nessa meu trabalho foi exatamente ver isso, né? Que Deus não atrapalha em nada a nossa vida. Absolutamente nada, como tem muitas pessoas de esquerda que diz, né? Então, eu sou muito feliz com a minha formação. E também foi um momento muito interessante da minha vida, como ainda hoje é. Ainda hoje eu tenho essa proposta de... Muito obrigada. Perfeito. Voltamos a palavra agora ao presidente, né? Doutor Zosa, para continuar a solenidade. Obrigado, professora Maria das Graças. Obrigado a todos os professores aqui presentes. Tem também o professor Helder Buenos Aires, que estou vendo aqui, e aos demais. Professor Zósimo, com a palavra, retorno a você. Obrigado, professor. Obrigado, professora Graça. Cerimonial, gentileza. Palavra do presidente da Academia Piauiense de Letras para se manifestar. E, ao final, após anunciar as senhoras e senhores acadêmicos, encerrar esta solenidade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora Graça e pedir desculpa de ela não poder fazer uma exposição maior aqui em nossa sessão. Nosso tempo na sessão, geralmente, virtual, é 1 hora, e a gente estava extrapolando desse tempo. Mas muito obrigado à senhora pela presença e por trazer também essas informações, essa exposição sobre a FAFI, e também o nosso pedido de desculpas. Eu registro e agradeço as presenças dos acadêmicos Fonseca Neto, Elmar Carvalho, Felipe Mendes, professora Fides Angélica, nossa secretária-geral e também que dirige o cerimonial, Jonatas Nunes, Luiz Ayrton Santos, Moisés Reis, Pedro da Silva Ribeiro, nosso conferencista, Plínio Macedo. Eu acho que citei os presentes. Eu quero agradecer especialmente o nosso acadêmico, Pedro da Silva Ribeiro, por aceitar o nosso convite para fazer esta palestra, trazer à casa de Lucílio Freitas as memórias da FAFI, retratadas aqui de forma tão bela, tão carinhosa e tão alegre. A propósito, professor Pedro Ribeiro, eu trago esses registros aqui do nosso chat. Brilhante, esclarecedora, rica em detalhes e o melhor, bem-humorada, a palestra do professor Pedro Ribeiro. É o nosso vice-reitor, Viriato Campelo. Memorável palestra do professor Pedro Ribeiro. Estou pleno de satisfação em ter participado nesta manhã na academia. Maravilha de resgate de quem viveu a história. Muitíssimo grato, doutor Pedro. Parabéns, acadêmico Luiz Ayrton Santos. Professor Carlos Said, da Universidade Federal do Piauí. Parabéns à APL pela programação de excelência. Josivan Guedes, como fui formado no Seminário da Prainha, em Fortaleza, fundado em 1864, penso que a Faculdade Católica do Piauí teve igual relevância para o desenvolvimento do Piauí, assim como teve o Seminário da Prainha para o nosso Ceará. Celebrar isso é importante. Abraço, professor Josivan Guedes, da Universidade Federal do Piauí, Seminário da Prainha, onde estudou o nosso sempre querido e inesquecível Dom Miguel Fenelon Câmara, e também outro padre querido, que foi o padre Gotardo, que foi contemporâneo do Dom Miguel. Conheci os dois, tive o prazer de conviver com ambos. Professora Elnora, da Universidade Federal do Piauí. Professor Pedro, uma aula de História. Professor Helder, da Universidade, aplaude também a palestra do professor Pedro Ribeiro. Parabéns, confrade Pedro, sua palestra foi, além das informações históricas que trouxe, uma verdadeira crônica memorialística. Poeta Elmar Carvalho, da nossa academia. Então, são essas algumas das manifestações, mestre Pedro, que os nossos participantes estão pedindo que leve até o senhor. Então, agradeço também à Universidade Federal do Piauí, o magnífico reitor Gildásio Guedes, o vice-reitor Viriato Campelo, a diretora do CCHL, professora doutora Edna Goulart Juazeiro, professora Graça Moita, que é o chefe do Departamento de Filosofia, professora Elnora Gondim,
professor Fenelon Rocha, da Comunicação, da UFP, professor Carlos Sati, professor Ricardo Alágio, professora Lívia, também Paulo Gutenberg, historiador, Wilson Seraine, professor, Osildo Batista de Barros, professor e advogado, Rogério Bezerra, que nos dá a assistência técnica na transmissão desta sessão. E, como disse o professor Pedro Ribeiro, quem pretender mais informações sobre a FAFI no ponto de vista histórico, está aqui neste livro do nosso Benedito da Rocha Freitas Filho, História da Faculdade de Direito do Piauí e da Faculdade Católica de Filosofia. É o volume 33 da coleção Século XXI, que foi lançado pela Academia Piauiense de Letras. Como antecipei no início desta sessão, a APL se reunirá oportunamente para homenagear também as demais faculdades que, incorporadas, contribuíram para a fundação da UFP. A próxima sessão especial será dedicada à Faculdade de Odontologia e terá como orador o professor e acadêmico Plínio Macedo. A seguir, homenagearemos a Faculdade de Medicina, em sessão que terá como orador o professor e acadêmico Anfrísio Lobão, ex-reitor da UFP. E, finalmente, nos reuniremos para a homenagem à Faculdade de Administração, através da oração do acadêmico Elmar Carvalho, ex-aluno da instituição. A todos o nosso muito obrigado por ilustrarem a presente sessão com as suas presenças e dedicamos esta sessão à memória de Dom Avelar Brandão Vilela e de todos os que fizeram e fazem a Faculdade de Filosofia do Piauí. Muito bom dia, um bom final de semana para todos. Declaro encerrada a sessão. O professor Pedro está acenando ali, que quer se pronunciar. Eu peço que ative o microfone, por gentileza, professor Pedro. Em seguida, a professora Fitz. Por favor. Em primeiro lugar, para agradecer ao Gildásio, meu velho amigo e meu sobrinho, né, por sua presença e participação e por nos trazer para completar a nossa palestra de hoje, a professora Maria das Graças, que muito nos honrou com o seu comentário relativo a Aristóteles, e principalmente o coroamento do seu trabalho, quando ela diz que Deus não atrapalha. Eu fiquei encantado com isso, porque tem um comentário que diz, professora, e Nietzsche, que diz que Deus já morreu, certa vez interrogado se ele acreditava em Deus, ele disse, creio sim. Diz, como? O senhor acredita em Deus? Creio, então justifique. Então ele disse, se Deus não existe, tudo é possível. E pensando bem, isso é a maior verdade. Se é verdade o que ele disse, eu acredito que sim. Portanto, Deus não atrapalha em nada. E Deus existe exatamente por isso, porque todos nós temos as nossas limitações. E a palavra de Deus resolve, justifica e explica tudo isso. Fiquei muito feliz, muito satisfeito com o seu comentário sobre o tomismo, porque no estudo de história, quando se estuda o final da Idade Média para a entrada dos chamados tempos modernos, a Idade Média não foi uma época de atraso, de ignorância, muito pelo contrário. Um dos comentários na história é o seguinte, a prova maior de que a Idade Média não foi uma região, um período de atraso, é a presença dos sarracenos e a contribuição que eles deram para a civilização ocidental, e no campo da filosofia, a contribuição de Tomás de Aquino. Se dispensa comentário. Assim, num plano histórico, nós estamos falando não de filosofia, mas de história. E o humanismo de que fala a senhora como uma das características do trabalho da colaboração de Tomás de Aquino, me lembra de mais um detalhe importante. O século XVIII, para o início do século XIX, quando veio um movimento que levaria à Revolução Francesa e a todas as transformações ocorridas no século seguinte, de certo modo, uma das forças maiores do humanismo do século XVIII foi o romantismo, que é a expressão da alma, o sentimento humano acima de tudo. E quando nós penetramos o mundo da música com Beethoven, com Schubert, e com toda aquela gente grande que veio, Mendelssohn, Tchaikovsky, e no campo da música popular a mesma coisa, o que era isso, senão a força do humanismo,
através do movimento romântico, que é um dos momentos mais belos. Veja, por exemplo, o Concerto para Violino de Beethoven, Op. 61. Quando nós caímos no segundo movimento, que é o Larghetto, aquilo é de um lirismo tão grande, mas tão grande mesmo, que, como dizia o grande violinista americano, eu digo já o nome dele, é o problema da idade. Ele dizia, foi esta a mais bela partitura até hoje produzida por um compositor. E eu, de Menuhin, dizia isso. Porque realmente aquilo é de uma profundidade, e você, quando ouve aquilo, é como se diz, o vento para, porque nada atrapalha na apresentação de texto, tamanha é a beleza daquilo. E na nona sinfonia, o terceiro movimento. O terceiro movimento da nona sinfonia é uma explosão de romantismo, uma explosão de humanismo e de tudo mais. Portanto, eu concordo plenamente com a senhora e agradeço a sua contribuição na medida em que eu tenho que agradecer como acadêmico e como palestrante de hoje. Né? E para não me alongar mais, muito obrigado, meu amigo Oswald, pela oportunidade. Terminei. É, silenciou totalmente. Professora Fix, por gentileza. Presidente, peço para me retirar, porque a sessão já foi encerrada por Vossa Excelência. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Valeu, obrigado, academia. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia.